colocando agora, fazendo o acoplamento mínimo, eu colocaria aqui DI, WI, mas agora, mais 2WI. Isso aqui é a corrente, isso aqui é o acoplamento eletromagnético. Só que lembrando agora, no momento que eu introduzi o eletromagnetismo, né, WI mudou. WI agora passa a ser DI, WI, menos DI, WI. A gente sabe que esse campo devido a gente sabe que o campo, isso aqui é o campo de própria, na verdade. Se eu tirar a divergência dessa equação, nós temos que DI WI é zero, é a chamada condição subsidiária. Agora, quando eu introduzo a interação eletromagnética, né, a condição subsidiária vai mudar. Eu vou introduzir a corrente eletromagnética, isso aqui vai ser DI WI mais N2 DI WI igual a zero. Só que antes, isso aqui era zero, porque D1 de I comutam. Então é simétrico, frente ao WI, a zero. Mas agora, DI não comutam. Como isso aqui é antissimétrico, eu tenho que pegar a parte antissimétrica disso. Então, automaticamente, o que vai sobrar daqui vai ser a parte antissimétrica disso. Vai sobrar o quê? Um meio do comutador. Isso aqui é antissimétrico. Então, vai me dar um meio do comutador. Mas o comutador de DI com DI é I, E, F, Mi. Isso aqui é I, F, F, Mi. Então, essa equação está dando para mim DI WI é menos, vai ficar IE sobre 2N2 F, Mi, é a corrente, é a função subsidiária. Mudou agora. O WI, né? O WI agora está carregando o campo eletromagnético. Tem campo eletromagnético aqui, tem campo eletromagnético aqui também. Mas essa aqui é a nova condição subsidiária. Claro que essa condição, se eu fizer usar isso igual a zero, quer dizer, isso aqui se reduz ao WI anterior, e isso aqui fica antissimétrico com simétrico. Aí é isso mesmo, né? Quando isso aqui se reduz ao caso anterior, quando não tem campo eletromagnético, F' é zero, no caso no caso livre, né? No caso livre não tem F, isso aqui é zero, isso aqui fica D1 de Mi também. Então, a gente reproduz a condição subsidiária. Né? Então, a condição subsidiária do campo é esse aqui. Corrente eletromagnética, vocês sabem ler pelo nosso método de corrente de Gauge. É só pegar a ação, derivar em relação a I. A questão é, que seria o análogo? Então, eu gostaria que vocês fizessem o mesmo exercício, estudassem a interação eletromagnética. Tem uma corrente, nós vamos ter uma corrente. O análogo disso aqui, ó, é psi barrado, gama mi, psi, a mi. Aqui nós temos a corrente. Vamos pegar o caso livre, vamos pegar a corrente livre. No caso do campo de troca, né? Corrente livre, vamos pegar o campo livre. Esse tirou essa decomposição aqui usando a equação de Dirac livre. Então vamos fazer primeiro esse análogo. Vamos pegar a equação de Klein-Bort de troca livre e vamos ver se a gente pode produzir a decomposição da corrente. Só que para aquele campo livre, a corrente é isso aqui. Quem é a corrente de um campo, né? J' vai ser para nós W S W está a corrente desse tipo assim. E a corrente é isso aqui, né? Φ está, no caso do bosônio, ela tem essa estrutura. Φ está derivada atuando em φ. É algo desse tipo assim, né? Isso. No nosso caso, depois a gente faz a interação, a gente faz aqui
Interação elétrica, só para lembrar que a interação eletromagnética ela vai sair daqui, né? Mas ela é o W mini está, W mini está, W mini. Quando eu introduzo, tá? Ainda tem as derivadas covariantes. Então, quando eu derivar isso aqui em relação ao fóton, né, eu vou estar produzindo isso aqui, vai ter o que for linear no fóton, eu preciso fazer isso aqui. A gente tem que derivar a ação em relação ao campo de gauge. Então, quando eu derivo a ação em relação ao campo de gauge aqui, eu vou produzir automaticamente é isso aqui. Está. Essa é a corrente e primeiro aqui menos W está. Então isso aqui é a corrente do campo livre. Vocês podem checar tudo, né? Podem checar aí, né? Mas é a seria a corrente de Leder do campo livre, da simetria 1 global. Então o que seria interessante seria vocês tentarem fazer agora uma decomposição dessa corrente, como a gente fez aqui no caso de fóton, interar a equação de campo, né, de tal maneira a obter essa corrente. A gente vai precisar fazer algo desse tipo. W mi. Aí vamos dizer que esse W aqui agora seja a função de onda, seria W mi estar de um pelinha, que está fazendo o papel barrado de pelinha, e eu não tenho gama mi, claro, estou falando agora de objetos do espinho 1. Tá? Porque eu estou fazendo o papel da corrente agora, seria isso aqui. Seria dmi w mi menos dmi w mi. Isso aqui o que é? Dmi w mi é um momento, então deveria ter um momento aqui. Alguma coisa que fosse um momento, P, por exemplo, dmi, e aqui o w, dmi w mi. Tem que sobrar um em cima aqui, pode sobrar aqui em tá certo? Alguma coisa assim. Gostaria que vocês tentem, eu nunca fiz esse exercício, eu propondo para vocês, tentem fazer o análogo para spin 1 da decomposição de Gordon. A gente gostaria de ver isso, acho que tem uma complexidade, bem maior relativamente ao caso que a gente olha. Vamos dar uma olhada nisso, isso aí pode ser uma questão que a gente pode tentar entender alguns detalhes mais interessantes da interação eletromagnética do spin 1. Se se lembrar dos cursos anteriores, né? Vocês se lembram que quando a gente estudou a eletrodinâmica do spin 1 no ano passado aqui no curso de ED, a gente precisava introduzir um termo de acoplamento no mínimo, que era esse termo aqui. Introduzir esse termo aqui. I é F mi, W mi está, W mi. A interação eletromagnética, ela media esse acoplamento no mínimo, nós vimos que esse acoplamento no mínimo era renormalizado, e ele era fundamental para dar o valor de G igual a 2 da razão giromagnética do spin 1. Olha, ele é fundamental. Sem esse cara, a gente ganharia G igual a 1. E aí a gente depois deu uma justificativa. Esse cara aqui, ele está vindo de uma simetria SO2-1. Quer dizer, a interação eletromagnética do campo de spin 1 carregado, ela tem uma memória de uma unificação do eletromagnetismo com, isso aqui vem um caráter não abeliano, uma simetria SO2. A gente só consegue entender esse termo se ele for proveniente de uma teoria mais fundamental que simetria SO2. Então a gente discutiu bastante, era o trabalho do Lee e Yang de 63, o trabalho do Salani de 64 e depois a teoria eletrofrágil. Então a gente introduziu esse termo para recuperar o G igual a 2. Eu aqui não estou nem colocando essa questão ainda na hora de entender. Eu gostaria de ver o seguinte: a pergunta é, se nós fôssemos calcular a anomalia, a razão giromagnética, né, o fator AMI, né, a correção ao G igual a 2 de um spin 1, que tipo de gráfico teria que pegar? Tá? Que vai ser exatamente o gráfico de um fóton e duas pernas externas. Lá é crucial, no caso da eletrodinâmica, isso fica bem claro, porque a gente vê que a interação de spin está contida aqui dentro, desse vértice aqui. Então aqui dentro tem uma interação de spin, então fica claro que daqui sai a correção do momento magnético. Então seria interessante a gente ver o que seria o análogo da decomposição de Gordon, nesse caso, quer dizer, tentar ver qual seria o tipo de gráfico, a estrutura do gráfico que a gente teria que analisar para calcular
o gênio dos dois. Deixa eu prestando. Não tem nada. Não, estou falando isso aqui, tu falou o caso do eletromagnetismo. Esse é o caso do. Esse caso aí não tem nada. Ah, não, nesse caso é o espinho. O espinho. O caso é o espinho caibado. Vou tentar ver se vocês conseguem elaborar uma expressão, encaminhar uma discussão sobre a razão eletromagnética. Oi? A linha cheia é um W, mas isso está no meio. Isso, isso, exatamente. Seria nesse caso seria isso, não tá? Da corrente seria isso, exatamente. W está, W, é como se fosse psi barrado, psi, ami. W está, W mini, ami. Porque quem dá a interação com a ami aqui é o foco, no caso do Dirac, né? É o gama mi, eu tenho psi barrado, gama mi, psi, ami. Aqui não, eu tenho W mi está, W mini, ami. O A vai colar com um dos índices do W mini. Vai depender, essa interação depende do momento. No caso lá não, a interação eletromagnética do espelho é limpa. Ela não tem um momento, ela é psi barrado, gama mi, psi. Quem faz a ligação com o fóton é a matriz gama, é o spin, é a matriz de spin. Nesse caso aqui não, quem faz a ligação com o fóton, quer dizer, vou pegar uma corrente desse tipo do W, né? Quer dizer, a corrente é isso aqui, ó. Se eu quiser fazer a interação eletromagnética, eu vou botar o AMI aqui. Então esse AMI aqui, ele vai se acoplar com um momento. Vai se acoplar com o momento do lado. Não tem matriz gama para se acoplar, ele se acopla com o espinho, ele se acopla com o momento. Então isso deve dar uma característica um pouco, assim, não óbvia para o que é essa interação eletromagnética do espinho. Vamos tentar entender essa questão. Essa questão realmente eu nunca vi, deve ter, vocês devem procurar, deve achar alguém que possa ter estudado a interação magnética do espinho. Mas assim, seria interessante ver se como é que fica a cara da comissão do corpo nesse caso. Eu diria que o exercício correto a fazer é escrever a ação completa, como a gente fez, eletromagnética. Escrever a interação eletromagnética desse cara com o amigo, colocando os acoplamentos mínimos, tudo no lugar. E ver qual é a estrutura, então, de tudo que interage com o amigo, qual é a estrutura da corrente, quer dizer, a corrente do spin 1. Quem é a corrente do spin 1? Vista a corrente do spin 1, faz a transformada de Fourier dela, o espaço nos comenta para obter aquilo que a gente tinha obtido, chegar a uma estrutura desse tipo a partir da qual a gente fez a decomposição de Born. Certo? Só que aqui vocês têm que ver o seguinte, não é o exercício não é tão trivial, por quê? Porque a equação de Dirac ela é linear no momento. Então, a estrutura, devido à linearidade dela, né, se a corrente é isso aqui. Então, para eu produzir esse objeto, eu precisei injetar a gama mi na equação de Dirac. Só que agora, eu não tenho a equação de Dirac. Eu não vou ter, para produzir a corrente, eu tenho que injetar a derivada. Então, com isso, eu vou modificar a ordem da equação diferencial de campo. Aqui eu não modifico, na equação de Dirac eu modifico, porque eu multiplico ela por gama mi apenas. Então, eu não mexo na ordem de derivada. Mas para eu produzir um termo tipo corrente, provavelmente aqui eu vou ter que tirar uma derivada da equação de campo. Mas a equação de campo já tem um termo de derivada, então eu devo aumentar a ordem. É um problema não trivial, não. Eu gostaria que... Eu estou dizendo que vocês têm que resolver para semana, vocês têm 15 dias para pensar. Está todo mundo em automático, eu estou perdido também, eu nunca fiz isso. Estou dizendo para vocês pensarem, que eu acho que a gente pode elaborar alguma discussão a partir disso aí. Não vamos ver na literatura o que tem, mas eu acho que pouca coisa, pouco sobre isso tem. Vamos dar uma olhadinha só, para ver se a gente aprende. Porque se isso aí já está bem feito em algum paper aí do spin 1, a gente pode aproveitar aí o embalo da tua dissertação de mestrado e tentar fazer isso com o spin 2. O spin 2 eu tenho certeza que não tem. Porque o spin 2, as últimas coisas saíram agora em 2009, são os papers do Kohat, e depois disso não saiu mais. Saiu o paper daquele russo, né? Zinoviev, né? E tem pouquíssima coisa sobre o spin 2, sobre o spin 2 está errado. Mas eu acho que para o spin 1 também tem pouca coisa nessa direção. Eu francamente, nunca vi a decomposição de Born do spin 1. Vale a pena a gente investir um pouco nisso, tá bom? Vou parar por aqui hoje. Então esse é o primeiro tópico, muito devendo para vocês, Pedro, que é o meu alter ego, me lembra na próxima aula da bibliografia, tá bom? Para eu poder botar uma história. Por enquanto, eu acho que a bibliografia interessante é vocês buscarem esses textos